Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Xavier, diretor de eventos do Clube Farroupilha, e estamos hoje com mais um episódio do nosso Crypto Bootcamp, a nossa iniciativa onde a gente pretende sempre bater um bate-papo legal, fazer algumas perguntas, conversar um pouco sobre toda essa parte de criptoativos, criptomoeda, blockchain, com algum convidado. O nosso convidado de hoje é o Avelino Morgante, desculpe, e Avelino, seja muito bem-vindo, muito bom conversar contigo. Vou passar a palavra para ti, poder se apresentar um pouquinho, falar sobre o seu trabalho, o que já trabalhou, o que está fazendo hoje. Então, sinta-se à vontade e Vamos lá. Primeiramente, muito grato pelo convite. Eu gosto muito de conversar sobre esses assuntos, criptomoedas, libertarianismo, eh, ideias de liberdade, como cypherpunks, criptoanarquismo, esses assuntos me interessam bastante. Para quem não me conhece, eu sou Avelino Morgante, eu tenho um canal no YouTube. Eu conheço o Bitcoin desde 2013, 2014, por aí, que eu comecei a estudar a parte mais técnica. Eu já tive uma empresa de Bitcoin aqui no Brasil que movimentava P2P, né, digamos assim, P2P, OTC. A gente chegou até a ter uma parte considerável do market share brasileiro aí, apesar de não ser tão conhecido. E hoje em dia eu estou focado em outro projeto que não está relacionado com Bitcoin, mas também está relacionado com moedas privadas, que é um projeto de criar moedas em prata, em ouro, porque eu tenho muito medo de que o dinheiro físico acabe no Brasil e no mundo. Então, no momento, eu estou me concentrando nesse projeto. E estamos aí. na show de bola. Muito interessante, acho que tem vários assuntos que a gente pode abordar aqui. Então, só para introduzir um pouco esse assunto, tu poderia falar para nós um pouco sobre a tua visão da blockchain, das criptomoedas, o Bitcoin, não necessariamente só o Bitcoin, mas sobre o que é a tua visão disso. A minha visão disso, do que é o Bitcoin, do que é o blockchain, ela começou. Eu comecei a me interessar por Bitcoin na época da faculdade e também assistindo os vídeos do Daniel Fraga. Na época eu estava fazendo engenharia de computação, sou formado em engenharia de computação, então eu olhava para o Bitcoin com bastante desconfiança, digamos assim, em relação a como aquilo funcionava, como era o código daquilo. Eu gostava muito de estudar segurança da informação, segurança de sistemas e fui me aprofundando nesses temas, sistemas distribuídos, criptografia, segurança, para tentar refutar o Bitcoin ou tentar multiplicar, né, os Bitcoin, porque eu não entendia como funcionava. E quando eu li o white paper e fui estudando mais sobre isso, eu fui me interessando cada vez mais e eu vi que eu estava tentando refutar ou quebrar uma coisa que era muito mais sofisticada do que eu imaginava. Então, meu primeiro, meu primeiro, digamos assim, a primeira oportunidade do Bitcoin, de conhecer o Bitcoin foi essa, foi na academia. Depois eu parti para o lado financeiro, depois eu abri uma empresa disso lá na frente. Então eu sempre, a minha primeira visada em relação ao Bitcoin foi uma coisa mais técnica, né, de entender como aquilo funcionava. E nesse estudo que eu fiz, próprio mesmo para entender aquilo, eu caí direto com os cypherpunks, que era o grupo que criou o Bitcoin, digamos assim, né? Os movimentos cypherpunk ou cypherpunks era uma lista de e-mails, era um grupo de pessoas que se comunicava através de mensageiros privados, criptografados, ou então se comunicava através de uma lista de e-mails, que incluía o Julian Assange, o Satoshi Nakamoto, o Diff, o Diff do Diff Hellman, que é um criador de um algoritmo criptográfico. Então tinha várias pessoas ilustres ali que fizeram parte dessa lista. E depois eu vi, né, porque eu também acompanhei o Daniel Fraga, não comprei quando o Daniel Fraga falou para comprar, mas eu acompanhava o Daniel Fraga e via a importância do Bitcoin para essa questão do libertarianismo. Então, esse foi meu primeiro contato com o Bitcoin, assim. Foi primeiro uma coisa mais técnica e depois eu fui percebendo a importância do protocolo e por que que ele existia e depois a história por trás do Bitcoin, né? Porque o Bitcoin e o blockchain não foi a primeira moeda, não foi a tentativa, é uma das tentativas de se criar uma moeda totalmente digital e que tem dado certo aí nos últimos 10 anos, né? Certo, com certeza. E sobre tudo isso que tu falou, da existência de moedas digitais e sobre o seu trabalho também com a possibilidade de uma moeda digital envolvendo prata e ouro.
Sobre tudo isso, a visão do Bitcoin, das criptomoedas, tudo que eles nos podem nos propiciar em relação com a existência hoje da dominância, prevalência mundial da moeda fiduciária. Qual tu Uhum. acha que é a importância desse tipo das criptomoedas, de tudo isso que a gente já está conversando, para uma economia mundial, problemas que tu acredita que possam ocorrer com a moeda fiduciária? Uhum. Para mim, assim, de total importância, né? Porque o, o Estado se financia através da moeda, né? E, e a moeda é como se a moeda ela é a célula sanguínea, ela é a célula. Ela é o que transporta os nutrientes. Sem isso, o ser vivo, sociedade, digamos assim, a sociedade colapsa sem a moeda, né? Se você destrói a moeda, enfraquece a moeda ou corrompe a moeda, é como um organismo ali que está com câncer, está com leucemia, digamos assim. Então, para mim, a moeda é uma questão fundamental. E o Bitcoin, ele veio justamente para combater o dinheiro fiduciário, tanto que no primeiro bloco nós temos aquele protesto, digamos assim, né, tá escrito The Times, né, 2008 e tal, falando do resgate aos bancos, né? E então assim, uma pegada para quem não acha que o Bitcoin é algo ideológico, ele é sim. Os cypherpunks, boa parte deles eram anarcocapitalistas, digamos assim, 95% dos cypherpunks eram anarcocapitalistas. E tem várias, e o Bitcoin é um fruto, é um produto de anarcocapitalistas concentrados em criar uma moeda digital como um grito de liberdade, digamos assim, né? Então eu acho o Bitcoin, eu gosto mais do Bitcoin, e confesso que eu não tenho interesse muito em outros criptoativos, mas acho o Bitcoin um desses suspiros de liberdade. E hoje em dia o Bitcoin, para quem acha que ele é algo só especulativo, ele tem uma função na sociedade, ele tem uma função no mercado, que é remessas de câmbio. Muita gente faz remessa de câmbio, muita gente mesmo, bilhões são transacionados todos os dias em câmbio, justamente porque, como o exemplo que eu disse do estado da célula sanguínea, o Bitcoin é como se fosse uma célula sanguínea é, boa, digamos assim, autoimune. E ele propicia isso, ele propicia com que a gente consiga fazer câmbio, que é uma coisa que o Estado tem interferido, né? Interferido no comércio. Então é assim, sem o Bitcoin hoje, nós teremos menos liberdade, com toda certeza. Não, com certeza. Até interessante ter tocado nesse assunto do uso cambial do Bitcoin, toda essa parte, porque o Bitcoin hoje é um assunto muito falado, tem ondas de vai e vem de pessoas que começam a falar sobre isso e não fazem, não sabem exatamente com o que estão lidando, com o que estão tratando. E hoje, infelizmente, o Bitcoin ele é visto como um meio de algum investimento, uma reserva de valor, algo assim, e não visto como com todo esse teor de liberdade, de nos livrar de uma moeda estatal, do qual não existe qualquer tipo de não existe qualquer tipo de controle, e ao mesmo tempo existe todo o controle do Estado sobre ela, tudo isso pode acontecer. Mas o que tu acha disso, dessa onda de pessoas conhecendo Bitcoin, mas não entendendo o que é, não fazendo essa ligação com o libertarianismo, com a liberdade? Eu acho isso positivo. E essa é uma das estratégias que eu vejo que tem funcionado no que tange a termos mais liberdade. É, os cypherpunks, né, o que eu mencionei antes, são especialistas em coisas desse tipo. Então, por exemplo, assim, os cypherpunks criaram diversas ferramentas que não importa a sua ideologia, se você é socialista, comunista, capitalista, conservador, anarcocapitalista, o fato de você utilizar aquelas tecnologias, você está espalhando liberdade. Por exemplo, o torrent. O torrent, ele é uma tecnologia que vai de encontro à propriedade intelectual. E não importa se você é comunista, se você é conservador, se você usou o torrent, você semeou ou você baixou um arquivo, pronto, você está disseminando liberdade. O Bitcoin eu vejo da mesma forma, então eu acho isso extremamente positivo. É como se fosse um cavalo de Troia libertário. Não importa a ideologia da pessoa, o simples fato dela
está utilizando o Bitcoin, significa, na maioria das vezes, provavelmente ela não minerou aquilo, nem ganhou aquilo, então ela trocou moeda fiduciária por uma moeda melhor, que é o Bitcoin. Então, o simples fato dela escolher o Bitcoin ou utilizar o Bitcoin, ela já está disseminando liberdade. E isso acontece com muitas outras ferramentas agoristas desenvolvidas pelos cypherpunks. Isso que eu acho mais interessante. Como estratégia para a gente ter uma sociedade livre, eu aposto principalmente em duas coisas. Nessas ferramentas mais agoristas, como o Bitcoin, que eu enquadro nas ferramentas que os cypherpunks desenvolveram, e a parte de sobrevivencialismo, que é você cuidar de si, tornar a sua casa um país, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Certo, mas muito interessante a resposta. Eu acho que muitas pessoas, inclusive libertários, podem ver com essa onda de pessoas conhecendo Bitcoin, não associando a liberdade como algo ruim. Então, é uma resposta muito interessante. Acho que a comparação com o Torrent é totalmente válida e faz todo sentido. Uhum. Mas, Avelino, a gente tu citaste principalmente diversas vezes agora na nossa conversa o cypherpunk, que é uma terminologia que é pouco conhecida hoje, poucas pessoas já tiveram contato com essa terminologia, com o que é. Então, para a gente não deixar, tu já explicou mais ou menos sobre isso aqui na nossa conversa, mas para deixar isso um pouco mais claro para quem está nos assistindo, tu pode explicar melhor o que é, como começou, tudo isso. Os cypherpunks refere-se a uma lista de e-mails mesmo. É um grupo de pessoas, né, interessado em matemática, criptografia, criptologia, matemática, criptologia, internet. Eles surgiram ali nos anos 70, nos anos 80 e cresceram muito nos anos 90 e existem até hoje esse movimento cypherpunk, que são esse tipo de pessoa mais interessado nessas questões de matemáticas, de criptologia, segurança de sistemas. Mas ele evoluiu um pouco além disso. E nessas listas de discussões de e-mails dos cypherpunks, era muito presente os temas anarcocapitalismo, criptoanarquismo, que é uma coisa que é uma outra coisa, é uma pegada mais ideológica, o criptoanarquismo. É um meio de agorismo, como eu posso dizer, um meio de agorismo na criptosfera, digamos assim, porque a internet ela é anárquica, então é mais ou menos essa a ideia. Esse grupo de discussão trouxe discussões muito produtivas, por exemplo, a respeito das moedas digitais. Isso já se era falado nos anos 80 em moedas digitais, ou talvez até nos anos 70. Várias moedas digitais foram criadas antes do Bitcoin. Posso citar alguma delas, o RPO, que foi o Ralph Fiennes que criou, o, o B-Money, que foi um criptoanarquista chamado Wei Dai, que escreveu uma biblioteca chamada Crypto++, que é utilizada no Bitcoin. O Nick Szabo, que é um dos candidatos a ser o Satoshi Nakamoto, desenvolveu uma criptomoeda, uma moeda digital, digamos assim, chamada BitGold, que é muito parecida mesmo com o Bitcoin. Então, houveram várias tentativas antes, antes do Bitcoin surgir, e foram tentativas e erro, até chegarmos no Bitcoin. Então, esse grupo contribuiu muito com essas discussões e contribuiu muito com o código. E entre os cypherpunks assim, mais famosos estão o Julian Assange, que criou o Wikileaks, foi preso. O Ross Ulbricht, era um cypherpunk, a ferramenta que ele criou também está inclusa nisso. O Code Wilson, que é o cara que criou lá a DD, que era uma empresa que fabricava armas impressas em 3D. Então, o Nick Szabo, o Ralph Fiennes, todos esses caras participaram ali do grupo dos cypherpunks. E como eu disse antes, boa parte deles eram anarcocapitalistas. Isso existem e-mails que relatam isso, né, que nós somos aqui um grupo majoritariamente de libertários, anarcocapitalistas, embora tenham também socialistas, mas a gente deixa participar da lista de e-mails e tal. Então, quando alguém fala para mim que o Bitcoin não é ideológico, eu mostro esses e-mails. Porra, 95% das pessoas
que participavam dessas listas eram anarcocapitalistas e também tinham discussões sobre economia. Essas discussões também eram frequentes nos fóruns do Ross Ulbricht, que criou o Silk Road. Também discutia muito Mises, Hayek, num fórum da Deep Web de um site que vendia drogas. Então, por isso que eu acho extremamente interessante esse assunto, porque para mim esses caras são heróis. Eles criaram ferramentas que são incensuráveis ou que pelo menos conseguiram ali arranhar um pouco o Estado ou aumentar o nosso grau de liberdade. Por isso que esse tema me interessa bastante. Certo, muito interessante. E aí, acho muito legal a gente poder conversar sobre isso, porque tudo bem, o libertarianismo é algo que está crescendo muito, as pessoas escutam falar sobre isso, mas os cypherpunks, por si só, é algo que existe, acho que existe muito pouco conteúdo a respeito disso, a respeito deles, de quem for essa galera dessa lista que tu comentaste. Uhum. Então, tudo isso é muito interessante. Mas eu vou aproveitar que citou alguns autores liberais, libertários, como Mises, Hayek, Rothbard, não sei se chegou a comentar, mas todos eles, não digo todos eles, mas existe uma ideia nos seus trabalhos, suas obras, de que o ouro como moeda for uma moeda melhor do que nós temos hoje pela sua dificuldade de inflacioná-la e diversos outros fatores. E também comentaste antes a respeito do seu trabalho com a criptomoeda, que envolve também o ouro, prata. Poderia nos falar um pouco sobre isso, sobre como está funcionando, que visão tem do ouro como uma moeda? Posso sim. É, Primeiro eu vou falar de onde que surgiu essa ideia. Eu tenho muito medo de que o dinheiro físico suma. Porque eu já trabalhei com Bitcoin, com P2P, e eu percebi que o mercado de Bitcoin ele é totalmente dependente ainda do sistema bancário. E o sistema bancário ele é muito regulado e muito controlado. Então, a gente movimentava muito dinheiro mesmo nas nossas contas. E quando se movimenta muito dinheiro, uma coisa é você comprar um Bitcoin ou menos de um Bitcoin. Outra coisa é você operar 200, 500 Bitcoins por dia. Aí a coisa muda, porque você é muito mais dependente da infraestrutura bancária e do Estado. Então, assim, uma coisa é você conseguir sonegar, por exemplo, uma transação de meio Bitcoin. Outra coisa é você movimentar valores expressivos numa conta bancária e você não consegue sonegar. O banco, ele pede nota fiscal das operações, de todas as operações. Aí tem um reporte da Receita Federal para fazer, tem um monte de coisa lá. E para você ser agorista nesse cenário, você tem que conhecer muito da legislação e tal. Mas aí eu via coisas assim, quando eu trabalhava com Bitcoin, eu via coisas assim: ah, Avelino, eu quero comprar 10 Bitcoins, mas eu não quero que você emita nota fiscal nem sonegue. Aí eu, beleza. Como que você vai me transferir o dinheiro? Ah, vou transferir via transferência bancária. Pronto. Via transferência bancária, todas as transações que acontecem hoje utilizando reais, usando TED, DOC, elas são relatadas ao COAF, todas. Existe um mito de que só as transações abaixo de R$ 2.000. Mas não, todas as transações, a Receita Federal tem acesso, o Banco Central e o COAF também têm acesso. Então tá lá, tá registrado. Você criou um registro digital lá de uma transação. E eu escrevi um artigo, acho que foi em 2018, falando do perigo de uma criptomoeda estatal. Para mim, esse é uma coisa assim que eu quero, que eu realmente tenho medo, porque aí o Estado cresceria muito, conseguiria se financiar muito. Porque as pessoas pensam que essa criptomoeda estatal vai ser algo que as pessoas vão optar por usar, mas ela vai nascer de toda a conversão do dinheiro fiduciário. Ou seja, todo o dinheiro que tem nas contas bancárias hoje em dia vão virar essa criptomoeda estatal. E agora o Banco Central anunciou esse Pix, que para mim é meio caminho andado em direção a esse sistema. E com isso, o Estado vai ter muito mais controle da economia, ele pode deixar um endereço único para cada cidadão ou para cada empresa, e todas as transações vão ser monitoradas, igual acontece na China. E uma outra coisa que eu tenho medo de que aconteça é o dinheiro físico sumir, igual está acontecendo na China. Porque o dinheiro físico ainda é um ato de resistência
e ele permite muito maior controle do dinheiro. Se existe uma coisa boa no real, é o dinheiro físico, mesmo que ele seja inflacionário. Quando ele passar a ser totalmente digital, aí ferrou. Aí ferrou para os empresários, ferrou para a periferia, ferrou para todo mundo. Então, eu tive essa ideia de criar uma moeda física. Então, a princípio, ela não vai ser uma criptomoeda, vai ser uma moeda física. Mas existem vários fatores que criam uma dificuldade em torno de se criar um dinheiro físico, principalmente com metais preciosos. É, essas dificuldades até foram citadas pelo Nick Szabo, que é um dos candidatos a ser o Satoshi Nakamoto, no white paper do BitGold, que é o clone do Bitcoin, é o Bitcoin, a primeira versão do Bitcoin. O Nick Szabo fala assim: eu tentei fazer com ouro, mas o ouro tem muitos problemas. E um desses problemas é a verificação, você verificar que uma moeda é de fato ouro. E como eu vi da engenharia de computação é metade elétrica e metade ciência da computação. É mais eletrônica. Um dia eu pensei nisso, poxa, não existe um dinheiro eletrônico. Existe uma diferença do eletrônico para o digital. E eletrônico, para mim, é o hardware mesmo, é um chip, digamos assim. A coisa mais próxima que existe de uma moeda eletrônica, de um dinheiro eletrônico, para mim, é, é o Kong.cash, que surgiu recentemente, e o OpenDime, que é um pendrivezinho assim de Bitcoin que você coloca o Bitcoin lá dentro e consegue transferir. Qual que é a vantagem do dinheiro físico? Primeiro, ele não deixa rastro. Se eu te dou uma nota de dinheiro, ou se eu te dou uma moeda, não existe nenhum rastro digital dela. Só eu e você sabemos daquela transação. Quando você passa esse dinheiro para frente, esse rastro não existe. Porque eu estudei muito criptografia quando estava na faculdade e no mestrado, e a criptografia ela é uma coisa que ela é baseada no nosso desconhecimento da matemática. Então, é perigoso, não é 100% seguro nós termos moedas criptográficas, digamos assim, anônimas. Não dá para fazer algo 100% seguro, 100% anônimo. Já dessa maneira, com a transação física, por isso que o dinheiro físico eu acho tão importante, dá para fazer. Então, a minha ideia de uma moeda física, resumidamente, é um chip de ouro. Como assim? O ouro tem características que só o ouro elemento AU79 tem, que são resistividade, permissibilidade eletromagnética, condutividade térmica. Então imagina ali um exemplo bem simples. Imagina um resistor de ouro e uma máquina que verifica a resistividade de uma nota de ouro. Então você conseguiria verificar que uma moeda de ouro é de fato de ouro, por exemplo. Então existem inúmeras formas de detectar se essas moedas são de fato ouro. Então eu abri uma empresa, a princípio uma joalheria, que vai fabricar moedas e barras de ouro até com que eu desenvolva tudo que eu quero desenvolver nessa moeda eletrônica, digamos assim, física. Não sei se consegui explicar a ideia, mas é mais ou menos isso. É uma moeda física verificável eletronicamente. É isso que eu estou desenvolvendo. Com certeza, se você ter uma base boa, eu acho que é uma ideia muito complexa para a gente entender ela na totalidade e uma resposta de poucos minutos, mas é totalmente entendível os motivos pelo qual tu pensa que é necessária a criação dela, todos os problemas que tu acabou de nos expor. E até te parabenizo, eu acho que é muito bom nós termos pessoas que estejam lutando e tendo esse tipo de ideia na sociedade, principalmente em busca de mais liberdade, de uma moeda que não seja totalmente controlada pelo governo. E tudo isso é muito importante. E se não fossem mentes como tu comentaste antes dos cyberpunks, de pessoas como tu que estão tendo esse tipo de ideia e tentando implementar isso na prática, acho que, bom, a gente nunca teria evolução nenhuma nesse sentido. Então, parabéns, espero que seja tenha sucesso no que pretende. Legal, E vou te obrigado. agradecer, Evelino, terminando nossa conversa por aqui. Muito obrigado por ter participado. Acho que foi muito produtivo para todo mundo, para quem está assistindo. Muito esclarecedor, alguns temas que muitas pessoas nunca tiveram qualquer tipo de contato.
Então, te agradeço. Vou deixar finalzinho para tu poder se despedir. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito, como eu disse, eu gosto muito de conversar sobre esses temas. É um prazer para mim falar sobre essas coisas. São realmente assuntos que me interessam. E vou deixar o link das minhas redes sociais. Quem quiser me procurar no YouTube é Avelino Morganti, Morganti. E, e é isso. Qualquer dúvida que alguém tiver a respeito desse assunto, é só entrar em contato comigo também. É, vai estar lá no meu YouTube os meios de entrar em contato comigo. E muito grato pela conversa. Eu que agradeço, Avelino. Muito obrigado. Valeu.